Então, mais uma vez, vou dar as boas-vindas a todos. Hoje, 5 de maio. Gente, passou rápido, né? Temos fevereiro, março, abril, 3 meses já juntos aqui. Já entraram mais. Oi, Andréia, tá por aí? Olá. Oi, Daniel. Tudo bem, Daniel? E o João Robertson. Tudo bem, João Robertson? Tudo bem, professora. Estou aqui. Ótimo. O Daniel respondeu, tudo bem, então, ótimo. Completamos 18 comigo. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou. Além. E o Rafael, claro. Oi, Rafael. Eu estou te olhando e esqueci de falar. Falei, quem mais entrou? Quem mais? Deixa eu procurar. Tá aqui na minha cara. Oi, Rafael. Então, vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula passada sobre comparação de populações quando nós estamos trabalhando com variáveis categóricas. Então, nós sabemos que variáveis categóricas são aquelas que são expressas em categorias, sejam elas nominais, ordinais, que já vêm em categorias, claro, ou sejam elas intervalares ou também de razão, que discretas ou contínuas, que vêm em categorias. Ou seja, e a gente está falando aqui de um número não tão grande de categorias. Então, nós vimos na aula passada a ferramenta, né, a técnica para comparar populações com variáveis categóricas, supondo que eu tenho uma amostragem estratificada, ou seja, os grupos eles são previamente definidos e de cada grupo eu seleciono uma amostra. Com isso, nós temos o que a gente fala de uma tabela de contingência com marginais fixadas, porque essas marginais são fixadas pelos tamanhos de amostras, que foram estabelecidos a priori, antes da própria tabulação. Em outro caso, nós temos que a gente faz uma amostragem e, a posteriori dessa amostragem, quando eu tenho os dados, eu quero fazer uma relação, estudar uma associação entre duas características que são captadas por variáveis categóricas. Então, neste momento que eu decido fazer a tabela de contingência, eu não sei, antes de realizar a tabela de contingência, de colocar as duas variáveis simultaneamente num cruzamento, fazer o cruzamento das duas variáveis, eu não tenho ideia de quais serão os valores das marginais. Então, eu falo que as marginais são aleatórias, não são fixadas anteriormente. Então, é questão do delineamento, ok? Então, nesse caso, é esse caso que nós vamos ver hoje. Então, antes, né, a gente, só para lembrar, quando eu tenho uma análise com variáveis categóricas, a primeira pergunta que eu me faço é: as amostras são independentes? Eu também vou verificar o número de variáveis, das categorias das variáveis em análise. Então, se eu tiver duas categorias em todas as variáveis, eu tenho técnicas específicas para as chamadas tabelas 2x2. E eu também posso verificar se essas categorias têm uma ordem de intensidade. Se sim, são categorias ordinais, eu tenho técnicas mais específicas para lidar com esse tipo de variável categórica também.
mas nós não vamos ver nesta disciplina. Eu estou colocando aqui porque vocês já vão ficar assim, olha, tem isso. Durante as férias eu vou estudar mais isso. Ai, que bom. As férias serão longas, então vou me dedicar a estudar. Serão muito longas, hein? Aproveitem. Eu vou aproveitar. Espero, né? Porque sempre inventam alguma coisa para eu fazer, nunca vi. Bom, então, as amostras são independentes? Nós estamos no caso de amostras independentes. Então, nós sabemos que são amostras independentes, ou seja, um resultado de uma amostra não vai interferir no resultado de um elemento da outra amostra. Não tem nenhuma relação entre os elementos de cada uma das amostras ou dos grupos que eu estou comparando. Então, na aula passada, nós vimos o teste do Q² para comparar proporções, que é o chamado teste de homogeneidade. Nós também vimos que, no caso particular de duas categorias e duas populações, nós caímos num teste de comparação de duas proporções e podemos usar a estatística Z, uma estatística normal Z. Então, isso está bem descrito lá, ou também o Q², que é o quadrado de normais. Lembram? O Q², o que é um Q²? É um somatório de normais 0, 1 independentes. Isso que leva ao Q². Então, a estatística do Q² é isso. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o teste do Q² para verificar a associação entre variáveis. Ou seja, eu não tenho uma marginal fixada, eu não escolhi a priori os tamanhos de amostra dos meus grupos, que eu estou colocando em comparação, eu simplesmente tenho uma amostra de toda a população e decidir comparar, ver a associação entre duas variáveis categóricas depois dessa seleção amostral. Então, nessa situação, eu não sei a priori quais serão os valores das marginais. Eu tenho que fazer o cruzamento para saber quanto que foi na marginal tal, quanto eu tenho de um grupo, quanto eu tenho de outro, quanto eu tenho de uma categoria, quanto eu tenho de outra categoria, ok? E assim sucessivamente. Compreenderam? Sim? Simples. Então, nós temos o teste de independência. Então, já expliquei muito bem, eu acho, né? Então, aqui no exemplo 4.2, no capítulo 4, a gente tem o seguinte: queremos ver se existe ou não associação entre o sexo e a carreira escolhida por 200 alunos de economia e administração. Então, vejam que nessa frase eu estou colocando que 200 alunos, eles são de economia e administração. Eu não sei quantos são de economia, nem quantos são de administração, não sei quantos são homens, nem quantos são mulheres. Percebem? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele não vai aparecer. Quando eu estava com o teste de homogeneidade, né, eu tinha a seguinte frase: eu tenho 100 alunos de biológicas e tenho 100 alunos de humanas. Então, a priori, eu já sabia quantos alunos eu tinha de biológicas e quanto eu tinha de humanas. Aqui eu falo, eu tenho 200 alunos. Eu não sei quantos de economia, nem quantos de administração. Então, como não foi mencionada a seleção de duas amostras, admite-se que o número de estudantes de economia e de administração amostrados serão conhecidos somente após os estudantes terem respondido as perguntas. Então, eu vou perguntar, você é de economia ou de administração? Então, imagine, eu vou lá no prédio da Face, aquele prédio amarelo, que tem auditórios excelentes. Vocês já foram no prédio da Face? Ali perto você subindo um pouco a estatística, né? Um prédio enorme, ficou anos para terminar a construção, mas ele está ficando
É mais ou menos assim, mas até que tá. Cada professor tem uma sala. Na estatística a gente teve que dividir, não tinha sala para todo mundo. Agora não adianta. Ninguém tem sala. Não é cada um professor com uma sala só, não. Hã? A gente divide também. Levou 12 anos para ser construído, faliu 2 vezes. Aí, vocês falharam. Ixi, demorou 12 anos, foi? 12 anos, 2 construtoras, e aí quando ficou pronto, o tamanho da faculdade já tinha, acho que, dobrado. E não... Claro, criaram mais um curso. Exato, e aí o prédio já não dava mais para e ficou sem os jardins durante muito tempo, né, Andréia? Mas ficou. E depois tinha um negócio de... teve um problema que eu nem lembro, era bizarro. Mas vocês têm umas salas bem boas lá, não pode reclamar. Não, mas eu divido sala. Ah, é? Sim. A economia divide, é? Acho que eu diria que pelo menos 1/3 dos professores, os mais recentes, dividem. A gente coloca um critério aí de quão mais velho você é no departamento, você não divide. Mas, assim, os mais novos, eu já tenho quase 8 anos lá, e, assim, com 8 anos você já ainda divide. Mas na estatística você vai dividir sempre. Então, a minha sala como eu falei para vocês, como é que eu falo? Como é que eu falei já aqui? Que eu não tenho nada fixo. Eu sou muito aleatória, né? Então, onde que a gente vai encontrar? Eu vou, encontro meus alunos no café, não sei aonde, tem uma salinha de reuniões. Como eu fiquei não muito na estatística, né? Sempre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Eu tenho o meu escritório, era no porta-mala do meu carro. Então, levava as coisas para lá e vai. E agora... eu sou itinerante. Parece caixeiro viajante, né? Mas não, nem tanto. Mas não tenho uma família em cada lugar. Mas é assim. Mas eu gosto disso, não tenho nenhum problema. E agora não tenho problema em dividir também, já que eu sou itinerante, né? Não fico muito. E acostumei também. A gente também no início era lá embaixo, no subsolo. Era difícil. Eu só pedi uma sala que tivesse uma luzinha do sol só para eu olhar, assim, saber que eu estava... se era dia ou noite. Então, vamos lembrar, em homenagem à FACE, que na UNB os 2 cursos são da FACE. E os departamentos funcionam no mesmo prédio. Então, vamos pensar que eu chego lá na FACE, está aquele montão de aluno lá, todos felizes e tal, porque não tem mais pandemia. E eu vou lá perguntar para os alunos e pergunto: você faz economia ou administração? Se ele é um desses cursos, ele vai responder o questionário. Se ele não é, ele não responde. Aí ele vai marcar economia ou administração. Então, aqui está bem claro que eu não selecionei um número a priori de estudantes de economia nem de estudantes de administração. Se eu tivesse dito a priori, eu vou selecionar 100 alunos de economia e 100 alunos de administração, eu estaria no outro delineamento. Compreenderam isso? Ok? Então, essa é a grande diferença. Depois você vem para cá, né, Andréia? Você é professora da estatística, quem sabe? Não vai ter sala nunca. Individual. Né? Mas o prédio tem uma vista para o lago. Sim, que é linda. A gente também tem, porque eu estou um pouco acima, na verdade. A minha olha só. Olha. Eu tenho pista para vocês e para o lago. Realmente. Bom, mas o prédio... Engraçado que o da ciência política e o da sociologia é bem mais novo que o nosso. Mas você entra na sociologia, o prédio parece muito mais acabado. E o da ciência política também. O nosso parece que os alunos não ocuparam tanto o prédio. Também com os professores com a cara feia lá na estatística, ou na computação, se eu falar assim, meus colegas vão ficar muito chateados. Mas vamos, né? Os estudantes da computação e da estatística são muito comportados, muito bem. Aí, vocês, usem o departamento quando a gente puder usar, venham, usem.
De maneira comportada, claro. Vamos lá. Então, quando não se sabe a priori os totais de cada categoria das variáveis, tem-se o teste de independência. Então, o objetivo desse teste é verificar se a ocorrência conjunta, vejam que é diferente quando a gente tem esse delineamento, o que a gente quer verificar é se a ocorrência conjunta das categorias X e Y são independentes. Então, a gente vai usar o conceito de independência de eventos, que remete a exercícios que vocês já fizeram em introdução à probabilidade. Que quando você faz uma tabela, até a tabela de probabilidades ou de resultados, de frequência, vai ver a probabilidade conjunta, vai ver a probabilidade condicional, dado que teve aquele resultado, qual é a probabilidade de sair isso? Então, você vê numa linha, dado que vai ser uma frequência, um perfil linha, ou num perfil coluna. Isso é a probabilidade, dado que eu sei aquele resultado. Então, aqui a distribuição dos estudantes segundo curso e sexo. Vejam, isso é um resultado. Foram entrevistados, finalmente, 120 alunos da economia e 80 da administração, sendo 140 masculinos e 60 femininos, num total de 200 alunos. Então, esse é o resultado da pesquisa do campo. Então, antes de eu levantar e fazer toda a apuração de dados, eu não tinha ideia de quantos alunos teriam sido entrevistados da economia ou administração. Então, eu digo que essa marginal da minha variável, né, que eu estou falando que é semelhante ao fator, né, aquela variável, essa marginal não foi fixada, eu não tenho, né, a priori esses valores. Então, eu tenho um teste de independência. Então, vejam bem a hipótese. A hipótese num teste de independência a gente vai trazer o conceito de independência dos eventos, que a probabilidade conjunta é a multiplicação das probabilidades. Lembram disso? A probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, probabilidade de A interseção B, se são independentes, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. É isso que a gente traz aqui. A probabilidade IJ, ou seja, aqui nós temos π e J, que vai ser a probabilidade de eu ter uma realização IJ, ok? Vai ser igual a π e ponto, a probabilidade de sair aquela categoria I da variável X, vezes a probabilidade de ocorrência da categoria J da variável Y. Como hipótese alternativa, eu vou ter que isso é diferente para pelo menos uma das categorias, ok? Das combinações. Alguma dúvida sobre isso, gente? Tranquilo, né? Então, da mesma forma, eu vou fazer uma análise descritiva. Então, aqui, eu posso construir os perfis. Então, eu posso tanto fazer um perfil do jeito que eu quero a interpretação. Será que eu tenho entre os homens uma composição diferente de economia e administração de cursos ou não?
Então, este é o perfil, coluna total. Aqui eu tenho o perfil de cursos no sexo feminino e aqui eu tenho o perfil de cursos no sexo masculino. Certo? Vocês estão vendo que eu posso fazer, depende do que eu quero analisar. Aqui eu fiz uma distribuição na economia. Qual é a distribuição dos sexos e na administração, a distribuição dos sexos, ok? Então, para calcular as frequências esperadas, se H0 for verdadeira, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um elemento da população com as categorias I, E, J simultaneamente é igual à probabilidade de ocorrer a categoria I de X multiplicada pela probabilidade de ocorrer a categoria J de Y. Foi o que eu falei, né, em H0. A frequência esperada será essa probabilidade multiplicada por N. Tá certo? Que é o conceito que nós já vimos de frequência esperada. Então, qual é a probabilidade de ocorrer a frequência, a categoria I? Então, a probabilidade é a frequência I ponto dividido por N. Isso é a probabilidade de ocorrer I. É uma estimativa, né? Claro, com base nos dados. Aqui, a probabilidade de ocorrer a categoria J, dividido por N. Então, se eu multiplico daqui, é a probabilidade conjunta na hipótese de H0 verdadeira, ou seja, supondo independência. Então, eu tenho uma frequência esperada, IJ. Na hipótese de independência, vai ser a multiplicação das probabilidades IJ vezes N, para a gente ter uma frequência, né? Porque eu multiplico por N, lembram da binomial? Da esperança da binomial? Então, aqui vai ser, IJ é a multiplicação das frequências marginais dividido por N, que é o que a gente já viu anteriormente no Qi quadrado. Ou seja, a gente tem a mesma coisa. E exatamente igual em termos de procedimento, só que ela chega o final é o mesmo, mas o caminho para chegar aqui é um pouco diferente. Então, eu vou calcular a frequência esperada usando a expressão que nós vimos, e aqui, se H0 verdadeira, eu vou ter essas frequências que são as frequências esperadas. A estatística de teste é a nossa conhecida estatística do Qi quadrado, que está aqui, com os graus de liberdade, que vai ter, né, a aproximação Qi quadrado com R-1 vezes S-1 graus de liberdade. Essa estatística, né, está aqui, ela é descrita pelo Qi quadrado, e eu vou, né, rejeitar H0 se o valor da minha estatística Qi quadrado calculado for maior que o valor tabelado, ou seja, cair na região de rejeição. No caso do nosso problema, exemplo 4.6 do Bussab e Moretin, nós formulamos as hipóteses em termos de independência e calculamos o nosso Qi quadrado. Deu 0,10, ou seja, bem baixinho, né? A gente já tinha visto, não tem muita diferença de composição por sexo. Então, vejam que o nosso Qi quadrado vai ser 2 menos 1 vezes 2 menos 1, uma tabela 2 por 2, eu tenho 3,84 de valor crítico. O nosso valor calculado é 0,10, ele fica aqui nessa região de aceitação ou não rejeição da hipótese nula.
E vocês podem calcular, o p-valor foi de 0,99, ou seja, muito elevado, né? Então, nós não rejeitamos. Então, isso daqui é quase o que eu estou pedindo para vocês fazerem um trabalho. Isso daqui, olha, gente, não tem... Só que esses dados são para o 9º ano. Eu devia ter atualizado para o 5º ano. Isso daqui foi do semestre passado, eu não atualizei. Mas isso aqui é bem interessante. Então, com base nos dados do SAEB do 9º ano, de 2017, decidiu-se investigar a existência de desigualdades de gênero no uso do tempo fora da escola. Para tanto, analisou-se a associação entre o tempo dedicado aos afazeres domésticos e o sexo do estudante. Para uma amostra de 462 estudantes, obtiveram-se os seguintes resultados. Então, aqui eu fiz uma limpeza de dados. Então, quando não tinha respondente e tal, eu cheguei numa amostra depois de uma limpeza. Então, esse que foi o resultado, e essas são as categorias. Veja, as categorias: não faço trabalho doméstico, trabalho menos de 1 hora em trabalhos domésticos, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, 3 horas ou mais. Você diria que existe associação entre o uso do tempo em afazeres domésticos e o sexo do estudante? O que vocês acham? Por favor, comentários. Comentem ao olhar esses dados. O que vocês percebem alguma coisa? O que devemos fazer? Parece que quanto maior a carga horária de afazeres domésticos, maior a presença feminina, né? Isso são para estudantes de 5º ano, 9º ano é 14, 15 anos. No caso de vocês que são estudantes de 10, 11 anos, será que já tem isso também? Vocês, qual é o tempo de afazeres domésticos? Meninas, relatem. Qual é o tempo em casa de afazeres domésticos? Nenhum. Eu fico enrolando e pago meu irmão R$10. Raíssa, yes. Muito bem. É sério. Eu suborno ele. Eu suborno ele assim, vou te levar no shopping. Tem Aí eu levo ele na outliers, tem muito outliers na vida. Graças a Deus que tem outliers. Muito bem. Tailine, fale sua experiência para a gente. Tailine. Mais uma menina. Tailine tá com dificuldade. Caroline. Oi, professora. Nesse EAD tá meio difícil de calcular, sabe? Porque às vezes a gente acorda, a gente ajuda e faz uma pausa para almoço, aí já ajuda a lavar tudo, limpar tudo. Então, eu não tenho ideia nesse EAD quanto está sendo o tempo. Uhum. Você acha que você faz mais ou menos que outros elementos da sua casa que são do sexo masculino? Aqui só tem o meu pai, então eu acho que eu faço. Acho que eu faço menos que ele é aposentado. Aí ele tá trabalhando um pouco mais. Isso é muito bom, olha só. Que bom, que relatos interessantes. Aline quer falar no chat? Alguém mais quer falar? Aqui, dá para me escutar? Sim, dá. Aqui em casa é muito tranquilo também, eu só lavo o banheiro e lavo louça. E faço com certeza bem menos que meu pai, que também é aposentado, que nem da Carol. Que ótimo, olha só, que relatos interessantes. Andréia, você mora sozinha, Andréia? Eu moro sozinha, mas eu tenho um namorado que de vez em quando aparece. Então, isso é bom também, né? De vez em quando vem lavar a louça. Quem lava a louça é a máquina de lavar a louça. Porque olha só, olha uma invenção. A nossa máquina aqui em casa quebrou. Depois, bom, ela tem muitos anos, tadinha, já estava há muito tempo aqui conosco.
E eu descobri que a meu marido ficou louco. E no mesmo momento ele entrou, comprou uma máquina nova. Não podemos ficar sem máquina de lavar louça. Que máquina de lavar louça reduz muito o conflito doméstico, viu? Você pode abrir mão de todos os outros eletrodomésticos. Máquina de lavar louça não pode, não. Nós compramos também, quando fomos fazer o doutorado na Bélgica, tivemos que ter uma ajuda da máquina. Outra coisa que não tem aqui, é muito caro ainda, mas minhas amigas todas lá em Portugal têm, é o tal do robozinho, que limpa a casa, né? Você tem também, César? Não tem. Aqui eu coloquei, na verdade, é porque minha irmã é arquiteta, e aí isso foi uma coisa que eu descobri. Quando a sua casa ela é ajeitada para você, eu não tenho nem diarista, na verdade. Quando ela é ajeitada para você limpar a casa, isso facilita muito. Então, por exemplo, as placas de piso elas são muito grandes, exatamente para não ter rejunte, para não ter para não grudar sujeira, porque assim, quem faz toda a limpeza aqui de casa sou eu. Eu não tenho diarista, não tenho nada. Muito bem. Muito bem, Andréia, que ótimo. Tem muito tempo também para trabalhar com ela. O nosso projeto vai sair, né, Andréia? Ai, que bom. Mais um projeto para a gente. Esse é um projeto muito interessante também, sobre Brasília, né? Que nós vamos estudar Brasília e tal. Depois, quem sabe, os nossos estudantes aqui, né, vão participar conosco. Mas vamos lá, vamos falar. Esse é um tema muito importante, e nós estamos. É um tema que eu venho discutindo muito com uma colega, com a Ana Cristina Colares, lá da Sociologia. A gente tem trabalhado um pouco, né? Queremos adentrar muito. Na pesquisa social, nós fizemos uma pergunta sobre isso, porque tinha um interesse do Lúcio, e eu sugeri a entrada dessa questão na PIDAD. Então, temos informações da PIDAD sobre o uso do tempo em afazeres domésticos. Isso é um tema muito relevante para a questão de desigualdade de gênero, e interessante que a Prova Brasil está trazendo também essa questão. No novo questionário que a gente vai entrar para... nós estamos trabalhando, viu, Andréia, naquele questionário, vai voltar a pesquisa do perfil do estudante, estamos ali com o DEG, nós estamos também reativando o núcleo de estudos do ensino superior, do professor Carlos Benedito, né, aquele que foi o fundador, e agora quem vai coordenar vai ser o Stefan, da Sociologia, e a gente deve retomar, já estamos, né, retomando aquela discussão dos questionários. Deve sair uma nova versão aí mais uns 10 dias, e vai para o campo, para a próxima entrada. E uma das questões... Não, agora fica mais fácil, até por causa do SIGA, porque agora tem plataforma para colocar questionário. Isso mesmo. Então, está tudo mais fácil, e a gente está sugerindo aqui uma questão nesse sentido, não tão detalhado, que talvez a gente faça pesquisas, né, mais para frente, assim, no avançar do curso do estudante. Então, a gente vai também fazer levantamentos. Vai ser bem interessante. Então, vamos ver aqui como é que a gente responde. Vocês estão vendo que eu tenho 2 variáveis. Eu não fiz uma amostra a priori. Eu não perguntei para tantos homens, tantas mulheres. Eu tenho um número de estudantes e vou ver, né, qual é, né, a associação entre essas 2 variáveis, e eu vou fazer um cruzamento ali entre as categorias das 2 variáveis. Vejam bem. Sim, por favor, fale. Eu posso afirmar alguma coisa só de olhar o gráfico e ver que as medianas estão em categorias diferentes? Você pode afirmar que elas estão em categorias diferentes. Aí tá, você afirmou. Muito bem. Então, pela descritiva, eu já tenho algo que elas estão diferentes. Será que isso são significativamente diferentes? Então, por isso que eu vou proceder a um teste. Vejam que sempre o Q quadrado é influenciado pelo tamanho da amostra, e se eu aumentar o tamanho da amostra, sempre eu vou ter
significância no teste. Então, esse tamanho de 400 e pouco é um tamanho razoável para um teste com esse número de categorias. Vocês estão vendo que eu tenho muitas categorias no tempo. Tenho 5 categorias. E o grande problema aqui, que nós vamos começar a ver também, já comentamos, é que a categoria aqui eu tenho um valor muito pequeno, 3, porque eu tenho poucos estudantes nessa categoria que fazem 3 horas ou mais, né, de serviços domésticos. Aqui eu acho que é diário, acho que é diário. Então, isso é muito, né, muito tempo para dedicação. Então, são poucos estudantes, mas, e entre homens, muito menos ainda. Então, vamos ver aqui, nós temos o perfil. Qual é a distribuição do tempo entre as mulheres? Vocês estão vendo que eu tenho um perfil que tem aqui o feminino, ele está mais deslocado para valores maiores, e o masculino deslocado para valores menores. Então, essa diferença de perfil já me sugere que tem uma associação. E isso eu posso relatar na minha descrição. Isso é muito importante que seja relatado. E nós vamos ver, vamos fazer o teste. Aqui vocês veem as hipóteses de independência, calculo as frequências esperadas e calculo a minha estatística de teste. As diferenças ao quadrado, dividido pela esperada, dá um valor de Q quadrado de 65. Valor muito alto. Vejam que o valor tabelado para 5 menos 1 vezes 2 menos 1, R menos 1, S menos 1, graus de liberdade, 4, 9,48. Gente, ficou muito afastado, ou seja, olha o p-valor pequeniníssimo. Então, eu posso afirmar que são significativas diferenças entre o tempo dedicado a afazeres domésticos entre meninos e meninas, estudantes do 9º ano do ensino fundamental público no Brasil em 2017. Aqui eu fiz uma seleção que era público. Ou seja, muito recentemente, a gente tem uma desigualdade de gênero absurda. É impressionante. Então, isso é, né, para a gente fazer uma reflexão. Então, no R, olha, esse é um tema muito interessante para o artigo de vocês buscarem, né? Tem muito tema, com poucas variáveis ali, vocês têm... a gente devia ter muito mais artigos sobre isso. Só que a capacidade analítica das nossas instituições é pequena. Tem muito dado. E tem, né, ainda que tenha grupos explorando, mas a gente tem muito mais dado para ser explorado. Então, para realizar o teste do Q quadrado no R, você tem, né, esse comando ali que eu já falei. E era isso sobre independência. Vocês têm alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Por que não aparece aqui? Só um instantinho, deixa eu ver. Cheio de problemas. Deixa eu parar. Então, deixa eu ver agora. Se não temos dúvidas... Aqui é o teste. Vamos seguir. Ok? Então,
nós vimos 2 testes que, né, usam a estatística do Q². As variáveis são independentes. Nós temos R categorias na variável X, S categorias na variável Y. O teste de homogeneidade pressupõe que as marginais estão fixadas devido ao delineamento amostral. O teste de independência, as marginais são aleatórias, ou seja, a posteriori que eu vou, né, ter essa soma, os totais de cada uma das categorias de X e de Y. O procedimento é, né, finalmente, a menos das hipóteses que são formuladas, que elas são formuladas à luz do delineamento amostral. O resto, né, é tudo igual, a estatística de teste, a estatística do Q², como eu calculo as frequências esperadas, também é a mesma coisa, e eu vou decidir da mesma maneira. Então, até aí tudo bem. Nós sabemos que uma das limitações do teste do Q², seja homogeneidade, seja independência, é o tamanho da amostra. Se nós tivermos um tamanho de amostra muito pequeno, a gente sabe que o teste do Q² não é adequado. Por quê? Porque a estatística de teste, aquele Q² calculado, ele não vai poder ser descrito assintoticamente, né? Vai ter muita diferença da sua distribuição amostral da distribuição do Q² com aquele número de graus de liberdade que foi estipulado, ou seja, R-1 vezes S-1. Então, nós temos que ter cuidado com o tamanho da amostra e a gente não pode ter mais de 20% das caselas menores do que 5. Então, a gente não pode ter um tamanho de amostra muito pequeno. Mas, se a gente tiver um tamanho de amostra pequeno, e aí? Como é que a gente faz? A gente tem categorias, quer comparar categorias, mas não existe. O nosso tamanho de amostra é pequeno. Como é que eu faço? Então, vejam que o teste de Q² foi proposto por Pearson, que não considerava amostras pequenas. Um sucessor de Pearson, que brigaram muito, cá entre nós, não diga para ninguém, mas eles não eram muito assim, foi Fisher. Mas Fisher é depois de Pearson, né? Eles não são contemporâneos. O Fisher é contemporâneo do filho do Pearson. Então, Fisher, ele vai propor uma técnica, uma ferramenta para comparar amostras pequenas, tá? Então, voltando às nossas perguntas, as amostras são independentes, nós vamos ver o número de categorias, as categorias medem intensidade. Nós estamos aqui, né, só respondendo a primeira pergunta. As amostras são independentes? Nós vamos dizer que sim. Mas agora a gente tem um tamanho, né, de amostra pequeno. Quando a gente tem uma amostra, um tamanho de amostra pequeno, nós, né, por exemplo, temos caselas com 1, 2, né, de frequência. Nós vamos usar o chamado teste exato de Fisher, que nós vamos testar tanto a associação entre as variáveis ou comparar proporções. Vejam que esse teste ele foi inicialmente pensado para comparar proporções, mas depois estendeu-se também para testar a associação.
tá? Sem nenhum grande problema. Então, o teste, né, como eu falei, do Q² é muito utilizado para verificar se duas variáveis categóricas estão associadas. Então, no entanto, a gente tem restrição quanto à sua utilização por causa do tamanho das amostras. Para contornar essa limitação, considerando amostras pequenas, Fisher propôs em 1922, nesse artigo que está aí, vocês podem consultar, do Journal of the Royal Statistical Society. Então, ele propõe, inclusive, uma correção nos graus de liberdade proposto por Pearson. Ele foi muito ousado, ele disse, Pearson, você não está totalmente correto. Ele propôs uma correção e propõe o teste exato de Fisher, que se aplica a tabelas 2x2. Então, o teste exato de Fisher, ele é para tabelas 2x2. Ele originalmente foi considerado, né, ele foi considerado se todas as marginais fossem fixas, porque assim ele podia trabalhar com uma distribuição de probabilidade aí hipergeométrica. No entanto, depois, né, verificou-se que ele pode ser aplicado também para marginais aleatórias e para qualquer tamanho de amostra, tá? Mas ele é para tabelas 2x2. Então, quando você tem, por exemplo, eu acho que o Stata também, mas com certeza o SPSS e o SAS, quando você faz uma análise 2x2, automaticamente sai o resultado do teste exato de Fisher. Então, veja, o que é uma tabela 2x2? Uma tabela 2x2, e agora eu vou usar a notação clássica de tabelas 2x2, que identificam as frequências observadas nas caselas 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2 como A, B, C, D, respectivamente. Ok? Então, na primeira linha, no total, eu tenho A mais B, na segunda linha, C mais D. Na primeira coluna, no total, eu tenho um A mais C, e na segunda coluna, B mais D. Então, essa notação, ela é clássica, inclusive para medidas baseadas em tabelas 2x2, tá? Então, o objetivo do teste é verificar se existe associação entre x e y ou se as proporções são iguais. Vejam que aqui eu estou, como teste, nas hipóteses, eu estou colocando uma comparação de proporções, π1 e π2, como nós fizemos lá no teste de homogeneidade. Não sei se vocês estão recordando, aula passada. Então, num teste de homogeneidade ou de comparação de proporções, como eu tenho somente duas proporções, porque a segunda é 1 menos a outra, então eu só posso, quer dizer, basta eu comparar π1 e π2, aqui, por exemplo, π1, π2, aqui vai ser 1 menos π1, 1 menos π2. Então, eu estou comparando π1 com π2, eu posso ter um teste bilateral, ou um teste unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Vejam, olha que interessante. O teste exato de Fisher, trabalhando com tabelas de contingência, me permite testes unilaterais ou bilateral, o que o Q² não permite. O Q² é, né, unilateral à direita, porque é a estatística do Q² que eu estou trabalhando, certo? É sempre positivo, tá certo? Aqui eu estou comparando, pode ser menor, pode ser pior, ou melhor, menor ou maior.
Então, o teste exato de Fischer vai propor, como estatística de teste, a frequência A. Então, você vai observar qual é a frequência A. Então, qual é a probabilidade de sair o valor A? Então, você vai partir de uma hipergeométrica. Então, você põe aqui qual é a probabilidade. A probabilidade é dada por essa expressão da hipergeométrica. Vejam que A pode assumir vários valores. A é 0, 1, 2, até o mínimo entre A mais B ou C mais D. Vocês estão vendo todas as possibilidades. Ok? Então, eu vou trabalhar com essa hipergeométrica. Para amostras grandes, eu posso usar essa estatística T3, que vai ser uma transformação de A. Então, eu pego aqui, com base na hipergeométrica, qual é a média de A e qual é a variância de A. E se eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão de A, aqui vai ser o erro padrão, eu tenho uma distribuição normal, aproximadamente normal 0,1. Ok? Então, eu posso usar os valores próprios de A, ou seja, calcular exatamente, por isso que é o teste exato de Fischer, exatamente qual é a probabilidade de ocorrer aquele valor de A, naquela configuração A mais B, C mais D igual a N, ou posso, para grandes amostras, usar essa aproximação normal. Então, vamos ver aqui um exemplo. Uma empresa contratou profissionais com igual formação e grau de escolaridade e os assignou às posições técnico ou direção. Com base nos dados da tabela abaixo, você diria que existe uma diferença nas posições atribuídas segundo o sexo do empregado? Ou seja, hoje nós estamos discutindo políticas de gênero, né? Desigualdade de gênero. Então, aqui é no trabalho. Você tem indivíduos que têm igual formação e igual grau de escolaridade. Eles vão assumir direção ou uma posição técnica. Então, você tem 14 indivíduos. Já daí você vê, 10 foram selecionados, 2 homens foram selecionados e 4 mulheres. Ok. Quantos assumem a posição de técnico e quantos assumem a posição de direção? Nessa tabela, qual é a interpretação que vocês já fazem? Que contratam muito mais homens para direção do que mulheres. Claro, essa que é a questão. Oi? E isso é verdade. Você, por exemplo, vê geralmente nos cargos, não na Universidade de Brasília, né? Yes! A Universidade de Brasília, estamos melhorando. Mas devo dizer, não sei se Andréia, mas minha experiência ao longo desses mais de 30 anos de universidade é que existe algo, questão de gênero, assim, tem umas coisas difíceis. Difíceis mesmo. Nós temos... departamentos como os nossos, né? Difícil, né? Sim. Muito. Muito difícil. Eu falo, se eu fosse homem, eu teria tido uma trajetória muito diferente na minha carreira acadêmica. Eu teria conseguido muito mais. Muito mais. É mais fácil.
Mas eu devo te dizer, Ana Maria, que você é uma inspiração, viu? Assim, não... Uau, tô até... Nossa, vou até chorar. Mas, olha, não é fácil, não é fácil, e é crítica, e é crítica, e é crítica. Mas a gente já consegui até colegas da matemática me pedirem desculpas formalmente. Gente, assim, né, muito interessante. Né? Mas é muito difícil. A gente tem esse... E, claro, as gerações estão mudando um pouco. Isso é muito bom. Mas ainda a gente tem muita resistência. E são nas pequenas palavras, nas pequenas coisas, a gente vai vendo, né? Posições aí da nossa cultura. Né? Antes eu falava machista-leninista, quando os meus colegas... Ai, meu Deus. Mas isso não estou falando de esquerda e de direita, né? mas em alguns colegas falam machista-leninista. Mas, de qualquer maneira, é muito, né? É muito forte isso, muito forte. Né? Na Europa, menos, você vê que isso é menos, mas eu fiquei chocada quando eu soube que as mulheres puderam votar nos cantões, em todos os cantões da Suíça, somente na década de 1970. Eu falei, gente, não acredito, na Suíça. Para você ver que a gente, né, todo o movimento sufragista feminino, que é da década de 20, eles, né, só foi atingir totalmente a Suíça na década de 70, ou seja, do século passado, muito muito tardiamente, mas ainda hoje você tem isso, né? E a gente tem discutido muito a questão de políticas de gênero, e na Europa tem muito isso por causa da baixa da fecundidade, né? A fecundidade é muito baixa, e nós temos no Brasil também uma baixa fecundidade, mas não se vislumbra nunca, não se vislumbra nunca, é muito, não. Temos políticas, sim, né, em questões de... Mas ainda são muito... Avançamos muito, né, a questão de... como é que chama isso? A licença maternidade, paternidade e tal. Em alguns países da Europa, é licença para família, não depende, né? O homem tem que tirar também, e é importante isso, para a família como um todo. Eu acho isso muito interessante. Mas vamos lá, seguindo. Aqui a gente já olha que temos aí, né, uma distribuição. Será que é significativamente diferente? Nós temos um tamanho de amostra pequeno. Então, a gente vai usar o teste de Fischer. Por quê? Porque aqui o cubo quadrado não vai ser aplicado. Nós temos, né, números muito pequenos. Então, nossa estatística de teste, vejam aqui, eu coloquei direcionei, né, a proporção, né, então pode ser de um sentido ou outro. A igual a 1, como a estatística de teste, e a regra de decisão vai ser com base na probabilidade de T igual a 1. Vejam que o nosso p-valor vai ser calculado com T menor ou igual a 1, tá certo? Porque é acumulado o p-valor até o valor observado, então menor ou igual a 1. Então, nós vamos calcular T igual a 0 e T igual a 1 para o nosso p-valor. Compreenderam isso? Tranquilo? Professor, ali no 1 e no 0 vão ser os valores de A, então, que a gente vai substituir. É o que está nesse slide. Isso, então, aqui. Quando é igual a 1, é o que a gente observou. E se for 0, nós temos que refazer a distribuição. Tá certo? Então, T igual a 1 é 40 sobre 1001, que é 10, 1 a 1, 4, 3 a 3, 14, 4 a 4. Agora, T igual a 0 vai ser 10, 0 a 0, que vai ser 0 aqui, né?
E se é 0 aqui, aqui tem que ser 4. Então, 4, 4 a 4. Então, o p-valor vai ser a soma, vai ser 0,0041. Então, como o p-valor é menor que o nível de significância de 5%, rejeita-se H0. Há evidências para afirmar que a distribuição das posições no trabalho difere segundo o sexo do empregado. Mas tem que fazer um p-valor para as pessoas acreditarem. Se não, você mostra lá, não acredita. Aí você mostra p-valor, olha só, p-valor. Ah, agora sim. Viu, Luiz? O p-valor é o que eu falo, a ditadura do p-valor. Se você não tiver o p-valor, muita gente não acredita. Ok? No R, o teste exato de Fischer é o Fischer.teste. Simples assim. Ok? Então, vocês podem também fazer o teste de Fischer para tamanhos de amostra pequenas, tirar um tamanho, ou 2 por 2 e aplica o teste de Fischer, compara com que quadrado, vejam. Claro que vai dar praticamente a mesma coisa, porque para amostras grandes ele vai aproximar para normal. Tá? Gostaram do teste de Fischer? Sim? Vamos ver outro teste. Vocês estão vendo minha tela? Meia cinza, assim? Dá para ver, Então, vamos ver mais um teste hoje. Nossa, hoje dá para ver muita coisa. Todos a bordo? Tranquilos? Querem falar alguma coisa? Uma pausa? Não? Professora? Sim. Você estava comentando que se você fosse homem, seria totalmente diferente sua carreira, mas eu acho que o seu currículo é um dos melhores que tem na estatística. Já pensou se eu fosse homem? Nossa Senhora! Eu estaria em... Se você fosse homem, você não estaria na UNB. Eu não estaria. Ai, que bom! Às vezes é bom você ser mulher, por isso você não estaria tendo essa turma. Não me arrependo de jeito nenhum, né? Fiz escolhas, tive oportunidades. O que eu falo é o seguinte, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil porque muitas vezes não acreditam em você, você tem que provar mais de 2 vezes a sua competência, né? Então, sempre olhem com você. Eu tinha 3 filhos pequenos, e filhos que deram muito trabalho ao longo da vida, e agora me trouxeram netas, que eu falei assim, meu Deus do céu. Mas, né, é muito, muito, muito interessante, né? Tenho 2 netas lindas. Aliás, são 4 chinesas. Não são 2, são 4. Mas 2 estão aqui. Eu criei, né, vários momentos essas 2 meninas. E aí, os filhos mesmo, desde pequenininhos, então aquela confusão, deixa na creche, traz para aqui, leva para a aula, traz da aula, vai para aqui. E é muito, muito complicado, né? Você ter que lidar com isso e seus colegas, de certa forma, exigirem mais de você em algumas situações. Ou não respeitar tanto, né? Hoje, depois de muitos anos, assim, já, né, tem um respeito, tem a nova geração, alguns foram meus alunos, um carinho muito grande. Eu estou vivendo um momento na estatística muito bom, porque a nova geração vem com outro olhar, outra disposição também,
Foi um departamento de muitas brigas no passado, muitas dificuldades também. Quando a gente tem dificuldade, era um grupo pequeno, a gente perdeu a pós-graduação, aí ninguém queria ser chefe, ninguém queria nada, foi um momento difícil. Não tinha ninguém para contratar também, e depois, pouco a pouco, né, a gente foi conseguindo novos professores, a carga foi diminuindo também, foi sendo melhor distribuída, e permite que a gente pense em coisas interessantes, mais novas. Então, o departamento... E também saímos do porão, né? Porque o porão ali, as catacumbas ali, era depressivo, gente. Vocês não viram. Era depressivo. Ali, a gente descia aquelas escadas, um barulho ensurdecedor, porque tinha um no-break que ficava... Assim, até a época que eu fui chefe de departamento, chamei um professor da mecânica. Ele disse, bom, Ana Maria, aqui pelas medidas não dá para ficar surdo. Esse daqui não leva ninguém à surdez. Eu falei, mas a loucura leva, né? Então, porque você ficava o tempo inteiro... Ficava ali, a parede vibrava, né? Porque o nosso módulo era do lado do no-break. Um dia o no-break explodiu. Bum! Explodiu! Gente, foi a melhor coisa. Aí mudaram a tecnologia, mudaram tudo. Hoje não tem mais isso, porque era um grande porte, era aquele... E o CPD mudou também, né? Mudou para um prédio novo, saiu... Nós éramos vizinhos do CPD. Não, era muito triste, né? E era uma situação assim... E o prédio, eu acho, o novo prédio nos trouxe mais alento, as pessoas são mais felizes também. Não sei, agora estamos cada um no seu canto, né? Ninguém se vê, só virtualmente, então não tem mais nenhuma discussão, ninguém vê. Olhar feio para o outro, todo mundo desliga a câmera, nem vê o que é o outro, então você nem olha feio. Ai, é tão engraçado isso. Mas sigamos, olha. Professora, só uma curiosidade. Quando o departamento foi inaugurado? Você lembra? Olha, eu não estava exatamente quando ele foi inaugurado, mas eu lembro, sou uma das primeiras turmas. Ele foi inaugurado em 1974. Não, eu digo agora? primeiro... O prédio? Isso. 2012, dezembro de 2012. Ele foi inaugurado, a gente mudou, até eu estava viajando e a Tereza fez a gentileza de encaixotar minhas coisas e levar tudo. E então, em 2012, a gente teve uma greve, então a gente fez uma pausa. Acho que a gente começou... Você já estava aí, 2012, Andréia? Você era aluna ainda? Eu me tornei professora em agosto de 2012. Você lembra da greve? Lembro, foi exatamente. Eu tomei posse, acho que uma semana antes da greve acabar. Pois é, só sei que a gente ficou em greve, fizemos reposição. Era dezembro para coincidir com o final do semestre, mas nessa altura a gente estava no meio do semestre. E continuamos, tivemos o recesso de Natal, Ano Novo, e continuamos em janeiro. E aí foi... Mas era ainda... Chovia, era lama, não tinha nada a ver. Era muita lama, muita coisa, não tinha nada dos jardins. Então, foi um momento assim, até adaptar, até... não podia pôr ar-condicionado, porque fizeram prédios com uma capacidade de energia abaixo, então o pessoal do SIC ficou, né, muito chateado, porque os laboratórios todos, eles têm muita máquina. Depois que a gente conseguiu uma mudança para pôr ar-condicionado, então foi assim, difícil no início. Mas ninguém queria voltar. O SIC estava pior que a gente, a localização do SIC. Eles nem janela tinham, a gente já tinha pelo menos uma fresta, mas eles estavam bem pior. Mas eu acho que foi um bom casamento.
Quer dizer, o SIC saiu da gente, né? O SIC era do Departamento de Estatística, saiu do departamento, virou independente, e a gente sempre teve boa relação com o SIC. Então, foi bom. Um prédio, a gente decidiu ir junto, porque os dois estavam no subsolo do ICC, e não dava mais, realmente estava muito difícil. Bom, qualquer dia eu falo mais histórias para vocês. Vamos ver o último teste, né, da parte de quando as variáveis categóricas são categóricas e eu tenho amostras independentes. Esse é um teste muito simples, muito intuitivo, que vai remeter, né, ao que a gente já viu, que é o teste de Mann-Whitney, por exemplo, ou o teste de comparação de duas populações. Nós vamos ver aqui como é que é. É o chamado teste da mediana. Não é exatamente teste de uma mediana, que nós vimos que a gente usou a binomial. Aqui é o chamado teste da mediana, e nós vamos usar a estatística do Q quadrado. Vocês vão ver como é que é esse teste. Então, novamente, nós estamos com variáveis categóricas, tá? Então, as perguntas importantes e que nós vamos considerar apenas a questão da independência das amostras. Então, nós temos, sim, amostras independentes. Ok? E nós vamos, então, ver esse teste da mediana. Então, mesma coisa que eu acabei de falar. Testes para a mediana foram vistos aqui quando nós vimos os testes binomiais. Então, nós não estamos falando deste tipo de teste, não é teste para a mediana. Nós vamos apresentar o conhecido teste da mediana para comparar se duas ou mais populações apresentam medianas iguais. Ok? As amostras são independentes e extraídas de cada uma das populações ou subpopulações. Assim, os totais marginais são conhecidos a priori. Então, nós estamos como se fosse um teste de homogeneidade. A escala de mensuração dos dados deve ser, no mínimo, ordinal, de tal modo que em cada amostra eu possa fazer uma categorização em relação à mediana. Ou seja, o teste da mediana também pode ser aplicado para outros quantis, procedendo-se de maneira análoga. Mas nós vamos ver aqui o teste da mediana. Eu tenho os dados, tá? Então, eu tenho os dados, são provenientes de observação de uma variável de interesse y, medida no mínimo na escala ordinal, em duas ou mais subpopulações, das quais foram extraídas amostras aleatórias. Eu reúno todas essas amostras e obtenho uma mediana comum. Ok? Então, reuni todos os valores e tenho uma mediana comum. Eu separo as amostras nos seus grupos, cada um nas suas amostras, as observações das amostras em seu grupo respectivo. E cada observação vai ser classificada em relação a essa mediana comum. Então, eu vou pegar o valor y e j, vou ver se ele é maior que a mediana ou menor ou igual à mediana. Tá? Então, para cada categoria da variável fator,
ou seja, daquela que classifica os grupos para o qual eu extraí amostras independentes, eu vou contar a frequência de observações que foram classificadas acima da mediana comum e a frequência daquelas menores ou iguais à mediana comum. Então, eu vou construir tabelas de contingência 2 por R. Ou seja, para cada uma das categorias, ou dos grupos, ou categorias R do meu fator, eu vou ter o número de observações maiores que a mediana ou menores ou iguais à mediana. Então, eu vou ter essa tabela 2 por R, ou também R por 2, do jeito que vocês quiserem. Então, eu tenho aqui os dados da minha variável fator. Eu falei Menuit, mas é o Kruskal-Wallis, na verdade. Eu tenho a minha variável fator aqui, e aqui eu tenho as observações, certo? Eu vou obter, juntar todas elas, todas as observações, e vou ter uma mediana comum. Para cada y e j, eu vou ver se é maior que essa mediana comum ou menor ou igual à mediana comum. E eu vou contar para cada uma dessas fatores quantos são menor ou igual, quantos são maior. Ok? De tal forma que eu vou ter o seguinte, aqui eu fiz uma transposição daquela matriz anterior, para ficar na tabela de contingência 2 por R. Então, eu tenho maior que a mediana, menor ou igual à mediana. E quantos foram? Vocês estão vendo? Aqui é a frequência. O total, aqui deve ser mais ou menos metade acima da mediana, metade menor ou igual à mediana. Isso daqui deve ser metade, né? N sobre 2, concordam? Porque aqui é a marginal. Supostamente, esses valores N1, N2, N3, NR são fixos, pensando num teste de homogeneidade, certo? Aqui eu tenho a distribuição das frequências em cada um dos fatores, o número de observações abaixo da mediana, esse daqui, e o número de observações acima da mediana. Claro que eu posso fazer, inverter aí as linhas como eu quiser. Vejam bem. A estatística de teste, antes disso, hipótese. Todas as R categorias têm a mesma mediana. Ou seja, se for a mesma mediana, essas frequências elas vão ser todas muito parecidas. Porque vai ser meio, não é isso? Mediana, que é meio para lá, meio para cá, meio para lá, meio para cá. Se a mediana comum a mediana é muito próximo da mediana de todos, quer dizer, todos têm igual mediana. Se eu tenho diferença, uns são muito para baixo, outros muito para cima, então eu vou ter um desequilíbrio nessas frequências em relação à mediana comum. Ok? Entendido isso? Então, hipótese nula. Todas as R categorias têm a mesma mediana. H1. Ao menos uma das categorias tem mediana diferente. A estatística de teste é a estatística do Q quadrado. É igualzinho. É a estatística do Q quadrado. Tá? É aquela frequência FIJ menos EIJ eleva ao quadrado. Tá? Mas, isso daqui é um desafio para vocês, não vai ter pontuação, mas vocês podem pensar em reescrever aquela expressão que a gente já conhece do Q quadrado, nesses
formatos aqui, considerando que F2i é NI menos F1i. Claro, porque eu só tenho duas categorias. Então, a gente vai chegar nessa expressão ou nesta expressão aqui. Tá certo? Lembrando que F maior que mediana é a frequência marginal na categoria maior que mediana. E aqui F menor ou igual a mediana é a frequência marginal na categoria menor ou igual a mediana, ok? É o total. Então, isso daqui é só para falar que existem essas duas expressões que estão em função do tamanho de cada uma das categorias e em função dos marginais, certo? Mas você pode calcular da outra forma, vai ser a mesma coisa, sem nenhum estresse. A distribuição exata de Qi quadrado calculado, nesse caso, pode ser obtida utilizando um modelo multinomial, mas nem sempre é possível facilmente. Então, às vezes, complica isso. Portanto, você pode usar a aproximação Qi quadrado com R menos 1 graus de liberdade. Ok? Então, aqui você cai na mesma. Por que é R menos 1? Porque quando é S menos 1, vai ser sempre duas categorias, tá? Então, aí fica R menos 1. Então, vamos pensar como é que a gente pode fazer usando a mediana. Eu estou dando um exemplo aqui, vocês estão vendo que a amostra não foi estratificada. Então, a gente pode também aplicar o teste da mediana para, no caso de eu ter uma amostra e, a partir dessa amostra, eu calcular os marginais a posteriori, tá certo? Então, os NIs, eles foram obtidos a posteriori. Vamos ver aqui. Então, foi coletada uma amostra aleatória de notas na prova de língua portuguesa de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. É a amostra que vocês têm, só que é do 9º ano. Para cada região geográfica do país. Você diria que existe diferença entre as medianas das notas entre as regiões? Então, aqui estão as notas. Então, eu fiz uma amostra. Eu esqueci de falar o tamanho da amostra. Está aqui. Eu fiz uma amostra aleatória e contei o tamanho de amostra de cada uma das categorias das regiões. N1 igual a 15, N2 igual a 32, N3 igual a 31, N4 igual a 15, N5 igual a 7. Certo? Então, eu não fixei os tamanhos das amostras dos grupos. É possível? Também é possível. Então, eu ordenei os dados todos juntos e calculei a mediana comum. A mediana comum é 254,86. Ok? Então, essa é a nossa mediana comum. Então, aqui os dados estão ordenados. Eu vou atribuir 0. Vocês estão vendo? Está muito pequeno? Eu vou atribuir 0 quando a mediana for menor. Não, desculpa. Quando o valor for menor ou igual à mediana. E vou atribuir 1 quando o valor for maior que a mediana. Ok? Então, aqui eu tenho tantos zeros, tantos uns, e assim vou vendo. Ou seja, eu estou classificando em termos de menor ou igual à mediana e maior que a mediana comum. Nesse caso, 254,86. E vou contar. Então, no norte, eu tenho 5 valores maiores que a mediana e 10 menores ou iguais à mediana. No nordeste, 11 acima e 21 menor ou igual. O sudeste,
21,10, Sul 9,60, Centro-Oeste 4,3. Quando eu distribuí a mediana juntando tudo, claro que no total eu tenho 100 observações, foi uma amostra de tamanho 100, eu tenho 50 e 50. Alguma dúvida sobre isso? Então, será que a mediana é a mesma? Se fosse a mesma, eu teria igual frequência aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. O que vocês acham? É a mesma? Uma análise descritiva. O sul parece que é um pouco diferente, né? Mas parece, por exemplo, norte e nordeste eu tenho uma maior frequência abaixo da mediana. Enquanto que no sul, sudeste, eu tenho uma maior frequência acima dessa mediana. O centro-oeste está ali, né? Equilibrado. Então, nós vamos fazer o nosso teste. Então, todas as regiões geográficas têm igual mediana das notas e, ao menos, uma das regiões tem mediana diferente como hipótese alternativa. Aqui, eu fiz, usando uma expressão, né, uma das expressões que está lá, que é a mesma coisa, gente. Não se intimidem. É a mesma coisa do que a estatística do Q quadrado clássica. Então, eu cheguei num valor de 9,4377. Regra de decisão. Vejam que a minha estatística calculada é 9,4377. Nosso valor tabelado é 9,487. Ficou ali, raspou, né? Raspou. Mas eu não posso dizer que há evidências para rejeitar H0 ao nível de significância de 5%. Minha sugestão, aqui a gente tem valores pequenos, tá vendo? Talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho mais a amostra. Aumentando um pouquinho mais a amostra, certamente a gente deve rejeitar H0. Mas com esse tamanho de amostra não foi suficiente. Não é interessante esse teste? Simples, né? Ou seja, você vai dividir o seu conjunto de dados em duas partes, segundo uma regra. Aí você vai ver se todos os conjuntos ou subpopulações são divididos da mesma forma. Então, essa é a ideia. Aqui foi com a mediana. Você pode usar outras métricas também. Ok? Sim? Sim, Rafael, pergunte. Peraí, travou. Professora, quando a gente obtém um p-valor muito próximo de 0,05 para cima ou para baixo, a sugestão, então, no geral, é aumentar a amostra? Você pode fazer uma reamostragem também, porque você fica muito na dúvida. Se você não tem, você fez a amostra, ficou ali, aí você sugere para o seu financiador que você ficou na dúvida, peça mais dinheiro para fazer outra pesquisa. Então, de pesquisa em pesquisa, a gente vai aumentando o conhecimento, que aquele tamanho de amostra não foi suficiente. Você precisa ampliar a sua amostra, ou seja, né, ampliar a sua observação, observar mais, observar em outros contextos, e assim você vai. E vamos mudando. E vamos, olha, não foi suficiente ainda. Sempre você tem uma dúvida. Né? É bom isso, por um lado. Mas quando eu tive uma vez me pediram para ajudar uma aluna da medicina tropical. Eu
trabalhei um tempo no programa de pós-graduação da medicina tropical, e eu lembro uma menina do mestrado, e lá eles faziam, naquela época, era só médico, era só para médico. E eles iam para campo e faziam coleta, assim, passavam um ano coletando dados. E era sobre pesquisa sobre doença de Chagas. E eles têm uma cidade aqui, como é que chama? Mambaí? Esqueci, é aqui em Goiás. É Goiás ou Bahia? Agora eu esqueci. Bom, é para o norte aqui. E aí, acho que é sul da Bahia. Era um laboratório, né, de observação, o pessoal da medicina ia muito para lá. Tinha muita doença de Chagas, eles fizeram muito trabalho lá. E aí a menina tinha ficado um ano coletando sangue da população e fazendo isso, e fazendo aquilo. E fez um montão de testes, nada deu significativo, e ela tinha que defender. Ela, professora, nada é significativo, eu aceitei tudo, porque a ideia era rejeitar a hipótese, dar alguma coisa de diferença, deu nada. Ela desesperada. Eu falei, isso é um achado, a sua amostra não deu nada significativo. Isso é um resultado, e você vai, olha, preciso aumentar o tamanho da amostra, vai para o doutorado, era mestrado, vai para o doutorado. Você fica mais tempo, mas nem se era estrangeira essa estudante, a medicina na época recebia muito estudante estrangeiro, e eu não sei o que aconteceu depois, mas foi interessante. Então, interessante como resultado, né? Ainda temos tempo para ver isso? Ou vocês já estão cansados? Eu acho que não dá tempo não, professora. Falta 5 minutos. Então tá. Tá lá, vocês podem ver, então, tem as medidas. Então, foi bom. A aula foi excelente. Eu estou satisfeita. Ninguém chorou durante a aula. Raíssa se comportou muito bem. Muito bem, Raíssa. Ai, ai. Estamos terminando com a audiência de 20, ou seja, tivemos uma audiência boa. Pedro Paulo se juntou a nós, Luiz Felipe, Lucas. Quem mais que eu não tinha falado antes? Acho que são esses. Então, é isso, gente. Mais alguma dúvida? A lista 6, professora. Eu postei aqui no chat um vídeo, um TED do Hans Rosling, que foi um dos fundadores da Gapminder, né? Que falando justamente de questões de gênero, né? Que você estava comentando. Ah, pois é, que é 5 anos atrás, né? Mas ele já faleceu, enfim, mas é bem interessante assistir esse mês. Se o pessoal quiser assistir, é bem legal. Ah, obrigada, César. Hoje a gente... Ué, vocês estão olhando o meu Lattes, Aqui o Lattes é... Ah, a Raíssa. Sim, a lista 6, nós vamos tentar fazer como sempre, em sala de aula. Esse semestre eu não dou prova, mas as minhas provas geralmente são com base nas listas, tudo feito em sala. E os alunos teimam em errar as questões. Provas com consulta, sempre dei provas com consulta. A senhora não tem fama de dar uma prova fácil, não. Não é fácil, mas a prova, e todo mundo depois, sei, era aquela questão, mas você tem a cola, todo mundo tem a cola. Tudo prova com consulta, não é fácil. É isso que eu estou colocando para vocês. A mesma coisa de exercício. Sei, professora, sei. Mas tem a pressão, tem a senhora lá na sala, tem outras coisas. Eu posso ficar fora de sala também. Muitas vezes eu fico fora de sala. Vou passear, deixo lá os alunos. Sem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Aliás, escola, essas coisas, eu sei quem cola. Teve gente até aqui colou o nome. Gente, como é que cola a prova o nome? Esqueceu o nome. Aí a gente sabe que colou, né?
Eu lembro que tinha um aluno, coitado, ele reconheceu. Foi quando o Brasil perdeu de 7-1, e eu dei uma prova logo depois. Ele falou, não basta a gente perder de 7-1, agora ainda isso. Realmente eu tenho que reconhecer que o país está mal. Eu falei, pois é, a gente tem que mudar a atitude. Mudar a atitude. E começa com vocês, né? Mudando a atitude, estudando, é uma boa atitude. E perguntando, perguntem, não fiquem calados, não levem dúvidas para casa. Aqui é o espaço para compartilhar. E agora, com as novas tecnologias, a gente tem, né, todos os momentos. Teve uma dúvida? 2h, posta lá, que em algum momento alguém vai ver. Né? Então, isso é muito bom. Ok? Então, chegamos ao fim da aula de hoje. Foi uma aula boa, com muitas lembranças.